Olá, queridos! Hoje eu vou estar dando continuidade àquela série de mensagens. Eu já falei com vocês no último vídeo que a gente está abordando um assunto sobre rejeição. Hoje é a segunda parte dessa mensagem. Serão 4 mensagens, hoje é a segunda parte. Mas antes eu queria dizer para vocês qual o significado segundo o dicionário da palavra rejeição. Significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. A rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. E hoje eu vou estar falando sobre frustração, que está dentro também desse tema rejeição. Frustração, estado de um indivíduo quando impedido por outra pessoa ou por si mesmo de atingir a satisfação. Olha, primeiro nós falamos sobre a frustração, sobre a rejeição, que é o tema, e a frustração é um dos sentimentos que está dentro da rejeição. E eu quero meditar com vocês aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que tem o título da mensagem, No Caminho de Emaús. São os discípulos no caminho de Emaús. Nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. E aí, se a gente for continuar lendo aqui, neste capítulo, nós vamos ver que Jesus começa uma conversa ali com eles, né? Um diálogo, e volta lá no Antigo Testamento, falando se eles não sabiam que tudo aquilo deveria acontecer, mas os olhos deles ainda estavam fechados. Nós vamos ver aqui o primeiro ponto, né? Que o povo judeu ele era um povo que se sentia rejeitado, porque era um povo que vivia sob domínio de Roma. Na sua maioria, eles eram um povo muito humilde, né, falando assim, financeiramente, né, mas pagavam impostos. Roma não abria mão dos impostos. Eles podiam cultuar a Deus, mas eles tinham uma certa limitações. Então, era um povo meio que rejeitado naquela época. Então vem Jesus e aí eles se alegram no seu coração, porque Jesus já era promessa desde o Antigo Testamento, né, que eles teriam o Salvador, só que na imagem deles eles teriam aquele rei que ia vir com uma espada e que ia acabar com Roma, que ia libertá-los. Mas Jesus uma vez disse para eles: o meu reino não é deste mundo. Mesmo assim eles não conseguiram entender. E então Jesus morre na sexta-feira, assim como Jesus já estava preparando eles, né? Mas que ele iria ressuscitar. Então, os discípulos ficaram em Jerusalém, muitos escondidos ali, e esses 2 que acompanhavam Jesus estavam indo para Emaús, voltando para casa, entristecidos, né? E aí Jesus começa a conversar com eles. A gente vê que Jesus ele não desiste, né? Jesus viu que os discípulos estavam reunidos num lugar e que esses 2 foram para outro, e Jesus foi até eles. No terceiro dia, como havia prometido que iria ressuscitar. Jesus é o bom pastor. Ele nunca abandona, ele nunca nos deixa. Independente das nossas decepções, das nossas frustrações, ele está ali conosco. E então Jesus começa a conversar com eles e Jesus pergunta para eles: por que vocês estão, o que está acontecendo? E eles falam para eles, pergunta para Jesus: você não sabe o que aconteceu? E eles começam a contar para Jesus o que havia acontecido, como que Cristo havia morrido. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus, mediante das nossas frustrações, ele está interessado em nos ajudar, em nos auxiliar. Muitas vezes nós passamos por frustrações, as coisas não acontecem da forma que nós desejamos, né? Cada um sabe aonde está frustrado, cada um sabe aonde está a sua dor, aonde está a sua rejeição. E muitas vezes
as pessoas nos frustraram, ou nós mesmos nos frustramos, né, com as nossas atitudes, mas algo que a gente pode ver aqui, que Jesus não está disposto a nos jogar fora, ele está disposto a dialogar conosco e a nos ensinar. A Bíblia diz que ele mesmo diz, né, através da sua palavra, que ele nunca nos desamparará. Embora a gente não, muitas vezes nós não consigamos ver, como os discípulos aqui. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mas não conseguiam ver Jesus. Então, nós podemos já pensar no segundo ponto aqui, meditar, tirar algo aqui dessa mensagem, né? Que eles estavam... Por que eles não conseguiam ver Jesus? Porque eles estavam com os olhos fitos na frustração. Porque eles estavam com os olhos deles fixados na sexta-feira onde Jesus morreu. E eles não conseguiam ver que aquele era o terceiro dia que Jesus estava ali, que Jesus havia ressuscitado. A frustração, a dor estava ali, sabe? Como é que eu vou dizer? Fechando os olhos deles para ele estar diante, ver a verdade, a vida que estava ali. Então, o segundo ponto que a gente pode tirar, a dor, as frustrações nos fazem ficar com os olhos fixados, com a nossa mente fixada no momento de tristeza. Mas o Senhor está falando conosco. Não fique com os olhos presos na sexta-feira. Não fique com os olhos presos na morte, sabe? Eles estavam com os olhos presos ainda lá na cruz, vendo Jesus crucificado. Mas olhem para a vida que é Cristo, para a novidade de vida. Não fique com o seu coração preso nas frustrações, mas coloque na novidade. Jesus é a novidade que pode transformar qualquer situação. E ali, eles estando conversando com Jesus, Jesus começa a falar com eles, e eles na hora que eles estavam caminhando, mas na hora que eles vão contar sobre a morte de Jesus, eles param. Terceiro ponto aqui, né? É uma verdade. Quando a gente vai ficar com os nossos olhos fitos na frustração, na dor, na morte, naquilo que não deu certo, isso faz a gente parar. Isso faz a nossa vida parar. A gente para e acha que aquilo não tem mais jeito. Eles pararam e começaram a contar. Só que naquele caminhar ali, Jesus, ele chega uma certa hora, já estava tarde, Jesus faz como se estivesse indo embora. Mas eles convidam Jesus para entrar na casa deles. E Jesus entra. Quando Jesus entra, Jesus parte o pão. E naquele partir do pão, se vocês continuarem lendo esse capítulo, eles vão perceber que era Jesus. Aí eles falam, meu Deus, era Jesus que estava conosco. Por isso que o nosso coração ardia enquanto ele falava. Agora nós vamos aqui para um outro ponto. Sabe qual é? Que Jesus, ele não arromba a porta de ninguém. A Bíblia fala que ele bate a porta. Se a gente abrir o coração, ele vai entrar. E naquela época, quem partia o pão, quem abençoava o pão era o dono da casa. Olha, Jesus, ele partiu o pão dizendo assim, olha, vocês me convidaram, eu entrei na casa de vocês. Aonde Jesus está, ele parte o pão, ele quer ser o Senhor, ele quer, sabe, organizar tudo, ele quer comandar todas as coisas. E naquele momento Jesus desapareceu, mas não teve mais problema, sabe por quê? Porque Jesus estava no coração deles, eles entenderam, quem governava a vida deles era Jesus, e eles voltaram para Jerusalém. Gente, que coisa linda, nós aprendemos algo a mais ali. Só nesse texto aqui nós poderíamos tirar tantos pontos, mas nós podemos aprender agora que quando nós estamos passando por momentos de frustrações, nós tendemos a ficar no nosso cantinho, sabe? A pensar, essas coisas só acontecem comigo, só eu passei por isso, só eu passei por essa situação. E Jesus, ele quer nos falar, não fique aí, se ajunte, sabe? Vá ver outras pessoas. Quando a gente olha para Jesus, ele nos impulsiona a ver outras pessoas, sabe? E eles voltaram para Jerusalém e lá eles souberam de notícias de outras pessoas que haviam visto Jesus. Sabe? O inimigo da nossa alma, quando a gente está frustrado, ele quer que a gente fique no canto, frustrado, pense em dar fim à nossa vida, pense que nada tem mais jeito, mas Jesus está falando com você. Não fique parado, não. Procure alguém que você possa conversar,
Sabe? Vá a uma igreja, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, ouça Deus falando com você neste momento. Não fique com seus olhos fixos na morte, na tristeza, na sexta-feira, mas volte os olhos para o domingo, aonde Jesus ressuscitou. E quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ele disse: Pai, está consumado. Sabe o que é isso? Eu tenho poder sobre todas as coisas e eu posso transformar, eu posso libertar, eu posso mudar de vida. Os discípulos convidaram Jesus para entrar em sua casa e ele partiu o pão. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no seu coração. Convide Jesus para entrar na sua vida. Deixa ele partir o pão. Deixa ele ser o Senhor da sua vida. Que você vai ver que os seus olhos não ficarão fixados na frustração, não ficará fixado naquilo que deu errado, na morte, mas ficará fixado na vida que é Cristo. Você não pode, mas Cristo pode mudar toda a sua história. E eu tenho algo para dizer para você. Se essa palavra de alguma forma falou ao seu coração, se de alguma forma, trouxe, uma resposta para você e te edificou, compartilhe com outras vidas. Me ajude a compartilhar essa palavra, a divulgar este canal, para que o canal de YouTube entenda que é um vídeo relevante e outras vidas venham ser edificadas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.